Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, se inscreve, confirma a sua inscrição aqui embaixo, deixe seu like, amanhã tem um jogo decisivo demais contra o Corinthians em São Januário, outra transmissão histórica aqui do canal, vamos juntos. Você que vai acompanhar o jogo, você que quer acompanhar a transmissão do jogo amanhã, aqui ó, no canal Vasco Connection. Se inscreve aqui embaixo e compartilha com geral. Antes de falar os assuntos e as notícias desse grande jogo entre Vasco e Corinthians amanhã em São Januário, eu quero falar da PagBet. A PagBet é parceira aqui do canal, tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário com o cupom promocional aqui do canal. Vai na PagBet. Na PagBet você ganha dinheiro de verdade, hein? Faz sua apostinha lá. R$ 1 você consegue estar fazendo sua aposta. Só para você ter ideia, tá certo? Então, link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo do canal Vasco Connection junto à PagBet. Você vai fazer sua inscrição, tá certo? E vai lá, PagBet, acertou, tá pago. Bom, olha aqui, eu quero comentar algumas coisas para vocês. Começamos a semana e vamos começar a semana. Desde já, desejo uma excelente semana a todos vocês. Galera, nós temos um clássico realmente histórico, né? Um jogo realmente muito difícil, né? Quem não lembra lá do rebaixamento, quando o Corinthians foi rebaixado, chama atenção, quando o Corinthians foi rebaixado, quem rebaixou o Corinthians no antigo Pacaembu com o gol do Allan Kardec foi o Vasco, um gol de cabeça. E o técnico do Corinthians, então, na época, era o mesmo Mano Menezes. Então, assim, não estou dizendo aqui que o Corinthians vai ser rebaixado, até porque o Corinthians tem 44 pontos, enfim, acho que o Corinthians não cai. Eu acho que quem bate 44 pontos ali, dificilmente cai. Apesar da tabela do Bahia tá muito fácil, né? Serão 2 jogos em casa agora, o Bahia vai fazer 2 jogos em casa, um é contra o América Mineiro, já rebaixado, enfim, e um fora. Dito isso, eu quero falar desse jogo, tá? Vamos concentrar nesse jogo aqui, apesar dos resultados. Ontem, Botafogo, mais uma vez, enfim, Botafogo toma gol no final, enfim, Botafogo, eles não estão conseguindo manter a pegada do início do jogo deles. Eles, não sei se é uma sina, o que acontece ao lado psicológico, os caras não conseguem vencer. Enfim, mas o empate, né? Enfim, ruim de tudo, veio o empate do jogo entre, claro que a vitória do Botafogo seria melhor para o Vasco, para cima do Santos. Mas enfim, não veio. O Botafogo fez 1-0, criou oportunidades e tal, mas acabou empatando com o Santos ontem. Enfim, mas o Santos tem 43 pontos só. Né? Vamos com a vitória, caso vença o Corinthians amanhã, se Deus quiser, vai conseguir essa vitória. O Vasco chegará a 7 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, né? E vai dar um passo muito largo, né? Para sair de vez da zona de rebaixamento. O Vasco tem problema? Tem. Problemas, né? Vários problemas para esse jogo. Mas o Corinthians também. O Corinthians terá 5 desfalques para o jogo contra o Vasco, tá? São eles: Gil, Fausto Vera, Rony, Gustavo Mosquito e Matias Rojas. O único titular aqui é o Gil, né? O único titular aqui é o Gil. Vou repetir: Gil, Fausto Vera, Rony, Gustavo Mosquito e Matias Rojas. Então, assim, não pode ser, vai atrapalhar, são menos 5 jogadores e tal, mas o único titular da equipe corintiana aqui é o Gil, tá? Eu vou deixar uma coisa clara aqui: o jogo amanhã vai ser muito difícil. É um jogo muito complicado. O Vasco precisa entrar atento, o Vasco precisa entrar ligado, né? O Vasco precisa pontuar, o Vasco precisa vencer, para ser mais exato ainda. Né? Então, vamos com tudo, com muita vontade e determinação para vencer, enfim, esse jogo, né? Diante do Corinthians, esse clássico. Né? Já o Vasco, 4 desfalques. Né? Olha só, se o Corinthians tem 5, o Vasco tem 4 desfalques. Marlon Gomes, vocês já sabem, Maicon, Léo e Robson Bambu. Então, assim, todos esses jogadores de defesa aqui estão fora. Estão fora. Tá? Então, temos 2 reforços, né? O Jair volta de suspensão e o Rossi também retorna de suspensão. Ou seja, o Vasco perde 4 jogadores de defesa praticamente. Só o Marlon ali, que é meio campo, 3 jogadores de defesa e o Marlon, um jogador de meio campo. E ganha um atacante de velocidade, né, e um volante, né, que talvez possa ocupar a vaga do Praxedes, que não está bem. O Praxedes não está bem. O Praxedes é um jogador que começou bem no Vasco, tudo muito certinho, mas não está jogando bem. Começou algumas partidas pífias
e entrou num segundo tempo agora contra a equipe do Atlético Paranaense e não jogou nada. Essa que é a grande realidade. Tá? Então, assim, não tá legal. Por exemplo, tá? Essa é só a minha opinião, humilde opinião, não tá legal, tá? Deixa eu passar aqui a atualização, porque Medel também, enfim, fez tratamento ontem na fisioterapia, no CT Moacir Barbosa, tentando recuperar e tal. Ele sofreu, né, um problema no jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Eu falo aqui que o gramado sintético, ele prejudica demais os jogadores, né? Porque é um gramado duro, é um gramado de, enfim, que você tem que jogar com a trava menor da chuteira, né? Você não vai jogar com a trava funda, um gramado sintético, né? Uma trava maior, no caso. Então, assim, o Vasco, ele acabou, na minha opinião, tá, sendo prejudicado com isso. Ah, Eduardo, mas o Atlético também só joga lá. Mas o Atlético está acostumado a jogar lá, né? Então, isso prejudicou. E a recuperação, o tempo de recuperação dos jogadores do Vasco é curto, né? O Vasco joga amanhã já. Então, assim, a gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar ligado, né? Quem pode ser, né? O Capasso sai na frente, né? Eu vou atualizar para vocês aqui a situação dos 3 zagueiros hoje reservas do Vasco: Capasso, Miranda e Zé Vitor, né? Da base, subiu da base do Vasco. Capasso, mais cotado para iniciar a partida dessa terça-feira. O argentino vem de uma longa inatividade. Ele ficou mais de 2 meses fora devido a uma fratura nas costas e voltou, né, a ser relacionado na semana passada contra o Cruzeiro. Capasso pouco jogou com Ramon Dias. Seu último jogo como titular foi justamente contra o Corinthians, no primeiro turno, enfim, do Campeonato Brasileiro. E assim, é um jogador que eu gosto, é um jogador que eu ainda acredito, né? É o cara que sai na frente, né? Eu acho que tem uma velocidade maior do que os outros, né? Do que o Miranda e o Zé Vitor. Eu prefiro o Manu Capasso ao lado do Medel, de repente, para fazer, e você ganha o Jair também. Então, de repente, você forma um sistema defensivo com o Capasso, com o Medel, com o Jair, com o Zé Gabriel. Você arma o mesmo ferrolho que você armou contra a equipe do Atlético Paranaense lá, com outros jogadores, que também têm suas qualidades, né? E ganha uma velocidade a mais com o Rossi, por exemplo, ali na frente, para ajudar o Gabriel Peck e o Verratti ali no campo, principalmente no ataque do Vasco, tá? O Vasco precisa melhorar realmente, mas é o Paulinho. O Paulinho tá com problema no ombro, o Paulinho tá jogando, eu venho falando disso aqui, é um problema sério, é um problema grave, e a gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar ligado, hein? É um dos principais jogadores do Vasco. Tô vendo algumas pessoas aí criticando o Paulinho, mas não sabe o que está acontecendo com o Paulinho. O Paulinho é um cara que joga muita bola e está jogando no sacrifício essa reta final de Campeonato Brasileiro. Ele joga quietinho, ele joga na dele, mas é um cara muito de fundamental importância para esse Vasco. Tá certo? Deixa eu acabar com as atualizações dos zagueiros aqui. Agora eu quero falar do Miranda, né? Jogador do Vasco e tal, teve bons e maus momentos com a camisa do Vasco. É um zagueiro que não me agrada muito, tá? Não me agrada muito. É do Vasco, mas, enfim, eu não gosto muito. Prefiro o Medel e o Capasso. Mas vou atualizar vocês, tá? Miranda, o jovem defensor, é outro que teve poucas oportunidades com o técnico Ramon Dias. Titular nos 2 primeiros jogos com o argentino, ele perdeu espaço e entrou no decorrer de outros 2 jogos. Desde então, o último foi na vitória sobre o Fortaleza no dia 18 de outubro, quando ele substituiu o Maicon aos 35 minutos do segundo tempo. Após esse jogo, Miranda foi para a seleção sub-23 e não jogou mais. Zé Vitor, o zagueiro de 21 anos, foi titular na estreia de Ramon Dias em julho, né? Desde então ele praticamente não jogou. Zé Vitor entrou em campo nos acréscimos da vitória do Vasco sobre o Fluminense por 4-2 em setembro, né? E disputou 12 minutos só. Ou seja, eu acho que ele vai de Capasso, eu acho que ele vai de Medel, eu acho que ele vai com o Jair também ali no meio campo, tá? O Jair no lugar, na minha... Olha, gente, presta atenção. Já que você tem desfalque, vamos tentar fazer aqui, vamos tentar formar esse time, tá? Aqui no meu pensamento, eu não estou aqui colocando meu palpite no trabalho do técnico Ramon Dias, que é excelente, não, tá? Mas o Vasco pode jogar com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Manu Capasso e Medel na zaga, na lateral esquerda, o Lucas Piton. Meio campo, Zé Gabriel, Jair, aí é aquela situação, e Payet. E no ataque você escala uma trinca, pô. Rossi aberto pelo lado direito,
Peck aberto pelo lado esquerdo e o Verratti dentro da área. O Payet para qualificar. E temos o Paulinho também, né? Esqueci do Paulinho aqui. Agora é aquela dúvida. Paulinho ou Payet? A não ser que ele jogue só com um volante. Aí é aquela situação. Vou jogar com um volante só e sacrifico o Paulinho marcando também e colocando o Payet mais à frente. Então, o Vasco tem sim opções para jogar contra o Corinthians e formar um meio-campo mais forte. Porém, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. É muito importante você ter peças de qualidade e peças ofensivas no banco de reservas. O Eric Marcos, talvez, jogador que fez excelentes jogos com a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro, jogador de muita velocidade. O Corinthians é um time pesado, principalmente ali no sistema defensivo. Vimos isso no jogo contra a equipe do Bahia. Pelo menos assim eu cheguei, né? O Bahia meteu 5 para cima deles com muita facilidade. Então, o Vasco tem essa velocidade na frente. O Vasco precisa explorar isso, né? Vamos jogar dentro de um São Januário mais uma vez entupido pela torcida do Vasco. Pode ter certeza, uma coisa que a torcida do Vasco vai fazer é empurrar esse time para cima do Corinthians, para amassar o Corinthians lá atrás. Essa é que é a grande verdade. Precisamos demais dessa vitória. Tá certo, gente? Então, você que acredita na vitória do Vasco, você que acredita na permanência do Vasco, se inscreve aqui embaixo e sobe o like aí. Tá certo? Daqui a pouco tem vídeo, daqui a pouco tem live. Vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês, uma excelente semana. Deus abençoe a todos e saudações vascaínas.